Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula a gente vai falar sobre a fórmula Union, que é uma fórmula simples, mas que é bem útil para quando você precisa juntar tabelas em uma só. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Não esquece de sentar o dedo aqui no like se você gosta de aprender fórmulas novas no Power BI, porque assim você me diz que é um tipo de conteúdo que você gosta e a gente passa a trazer cada vez mais conteúdo sobre novas fórmulas que a gente ainda não explorou aqui no canal do YouTube. Então, senta o dedo no like e não esquece que aqui na descrição a gente sempre deixa duas coisinhas. Primeiro, o link do material para você conseguir fazer o download e praticar junto com a gente, e também o link de um mini curso. Dessa vez vou deixar o link de um mini curso sobre fórmulas DAX no Power BI. Então, bora para o conteúdo de hoje. Bom, vamos lá. Então eu vou ter aqui uma tabela de cadastro de funcionário de uma empresa. Então a gente vai ter essa tabela aqui no nosso Excel, só que a gente vai ter essa tabela dividida em duas. Então a gente tem aqui os funcionários antigos, que já foram desligados, tanto que eles têm aqui a data da contratação e a data do desligamento, e a gente tem a tabela de funcionários atuais, que são os funcionários que continuam na empresa. Então acabou que, por exemplo, nesse caso hipotético, a empresa separa essas informações em tabelas diferentes. Então sempre que tem um funcionário antigo, ele sai da tabela de funcionários atuais e migra para a tabela de funcionários antigos. Então, imagina que você foi lá, levou essas suas tabelas para o Power BI para conseguir fazer análises. Então, eu vou clicar aqui para importar uma tabela do Excel para dentro aqui do Power BI. Vou pegar a tabela da aula de hoje, funcionários, e vou clicar em abrir. Ele vai abrir aquela janelinha de pré-visualização e ele vai ter aqui a opção da gente trazer as duas tabelas, funcionários antigos, funcionários atuais. E aí eu vou clicar aqui em carregar. Geralmente a gente vai editar e tal, mas vamos deixar aqui por enquanto, por exemplo, carregar só para a gente ver direto como é que vai funcionar essa opção. Beleza, então a gente trouxe aqui as tabelas, vão ter duas tabelas separadas, só que essas tabelas elas têm essencialmente a mesma estrutura. O que é a mesma estrutura? A mesma quantidade de colunas e os mesmos nomes das colunas. Então, para você conseguir juntar as tabelas, tem esse pré-requisito. Ele precisa que as colunas tenham o mesmo nome, porque tendo o mesmo nome ele vai conseguir reconhecer exatamente para você conseguir juntar as informações. Então tem a tabela de funcionários antigos, a gente tem aqui uma quantidade de colunas, e aqui na tabela de funcionários atuais tem exatamente a mesma quantidade de colunas. Repara que também tem a data de demissão, só que a data de demissão está vazia no caso dos funcionários atuais. Beleza, então eu tenho essas duas tabelas que têm a mesma estrutura, mesmos nomes das colunas, mesma quantidade de colunas, e eu quero juntar elas. Como é que eu faço? Bom, aqui dentro do Power BI você pode fazer uma fórmula para criar uma nova tabela. No caso, eu vou querer criar uma nova tabela juntando essas duas originais. Como é que eu faço isso? Aqui na guia página inicial você vai ter as três opções de fórmula que você pode criar, que é uma nova coluna na sua tabela, uma nova medida ou uma nova tabela, que é você usar uma fórmula para criar uma nova tabela, e é essa a opção que a gente vai usar. Vou clicar aqui em nova tabela, vou dar um nome aqui para essa tabela. Então vai aparecer a barra de fórmulas para eu fazer a fórmula que vai gerar essa tabela aqui. Então eu vou chamar a tabela de funcionários global, só para saber que aqui vão ter todos os funcionários, e o nome da fórmula vai ser Union, para juntar duas tabelas. E aqui o argumento é bem simples. Qual é a primeira tabela que você quer juntar, depois qual é a segunda, qual é a terceira e assim por diante. Então o nome da primeira tabela, aí você vai colocar na ordem que você quer. No caso eu quero, por exemplo, funcionários antigos primeiro. Então vou colocar aqui funcionários antigos, o nome da tabela, vou selecionar ela, vírgula. Agora eu vou colocar a segunda tabela, que é de funcionários atuais. Fecha o parênteses e dá um Enter. E logo de cara você vai saber se deu certo. Por quê? Porque se as tabelas tiverem número de colunas diferentes e tudo mais, não vai funcionar. Se elas tiverem o mesmo número de colunas, os nomes das colunas também iguais ali, aí vai funcionar perfeito. Então ele colocou exatamente na ordem que a gente pediu. Então começa pelos funcionários. Começa pelos funcionários ali, que são os funcionários antigos, depois os funcionários atuais. Então aqui ele basicamente juntou as nossas tabelas. No caso aqui ele colocou os funcionários atuais primeiro, então ele meio que vai empilhando as tabelas, né? Os funcionários antigos que a gente colocou aqui primeiro, eles vão estar lá embaixo, tanto que eles vão estar com a data de demissão aqui preenchida, e os funcionários que vão estar mais em cima são os funcionários atuais que vão estar aqui. Beleza, então essencialmente é isso que você precisa saber sobre a fórmula. Um detalhe importante é que essa fórmula, ela mantém valores duplicados. Então, se você tiver valores duplicados na primeira linha, valores duplicados numa tabela e na outra, ele vai manter esses valores duplicados, porque a ideia aqui não é que ele fique filtrando nada, e sim realmente só juntar as tabelas da forma que elas vieram. E aí você pode falar assim, Alon, então curti essa fórmula, ela parece prática, só que pelo Power Query
pela nossa ferramenta de edição aqui de tabelas do Power BI, você também consegue fazer isso de juntar tabelas. E aí, fazer pelo Power Query pode ter uma vantagem caso você não tenha exatamente esse padrão. Por exemplo, deixa eu voltar aqui na guia página inicial, em transformar dados, para abrir o Power Query, e imagina o seguinte cenário, que é um cenário super plausível. Putz, na tabela de funcionários antigos, eu tenho a coluna data de demissão. Faz total sentido porque eu tenho a data aqui em que ele foi desligado, porque é uma tabela de funcionários desligados. Só que na tabela de funcionários atuais, nesse caso, a gente tem a tabela de data de demissão em branco, porque não tem ninguém aqui que foi desligado. Se ele tivesse desligado, ele estaria na outra tabela. Só que, e se a gente não tivesse essa coluna de data da demissão na tabela de funcionários atuais, que é um cenário super plausível, o que ia acontecer? Então, vou simular esse cenário. Vou clicar aqui na coluna data da demissão na tabela funcionários atuais e vou dar o delete. Pronto, está com uma coluna a menos. Vou clicar aqui na guia página inicial, em fechar e aplicar. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? A fórmula vai dar erro. Então, a tabela de funcionários global vai dar erro. Ele fala assim, todos os argumentos da tabela de Union devem ter o mesmo número de colunas. Então, dado que as duas tabelas não têm o mesmo número de colunas, ele não vai conseguir saber juntar. Só que você consegue contornar esse problema pelo Power Query. No nosso caso, faz sentido eu ter essa coluna em uma tabela e na outra não. Porque, putz, é uma coluna que eu só preciso ter para os funcionários antigos. Para os funcionários atuais é uma coluna irrelevante. Só que o que seria o cenário ideal, digamos assim, eu conseguir juntar essas duas tabelas e ele manter a coluna de funcionários, na verdade, manter a coluna de data da demissão e preencher a data de demissão para todos os funcionários desligados, mas na hora de juntar com a tabela de funcionários atuais, ele também manter essa mesma coluna de data de demissão em branco. Ou seja, eu quero juntar as duas tabelas desde que ele preserve aqui essa coluna de data de demissão. Ou seja, e não dê erro, né? Porque ele deu erro ali na nossa fórmula. Então, pelo Power Query você vai conseguir fazer isso. Então, você vem aqui na guia página inicial, combinar, e aí você vai fazer o que a gente chama de acrescentar consultas, que é juntar tabelas uma embaixo da outra. Então, você vem aqui em acrescentar consultas, e aí eu vou usar a opção de acrescentar consultas como novas. O que é isso? Eu não mexer nas tabelas originais que eu tenho e sim criar uma outra nova tabela para poder juntar. Então eu tenho duas tabelas, vou criar uma terceira tabela para conseguir juntar. Então, acrescentar consultas como novas. E aí ele vai perguntar, Alon, quantas tabelas você quer juntar? 2 ou 3 para cima? Bom, quero juntar duas tabelas. Primeira tabela vai ser funcionários antigos, segunda tabela vai ser funcionários atuais e eu vou dar o OK. Quando eu der o OK, primeiro deixa eu só mudar o nome aqui dessa tabela, vou chamar de funcionários, vou chamar de simplesmente funcionários, vou dar um Enter aqui agora, e olha só que legal, ele juntou as duas tabelas, só que a data de demissão, ela está preenchida aqui no início, porque são os funcionários antigos que estão primeiro, e depois ela está vazia. Então ele conseguiu juntar as duas tabelas, só que ele falou, bom, já que na tabela de funcionários atuais eu não tinha nenhuma informação sobre a coluna data de demissão, ela não existia porque a gente excluiu, ele simplesmente manteve essa coluna nessa tabela unida das duas tabelas juntas, só que ele deixou em branco, que faz bastante sentido. Então, se eu clicar aqui na guia página inicial agora e clicar no botãozinho de fechar e aplicar, ele vai ter essa outra tabela nossa aqui com os funcionários funcionando perfeitamente. Então, lembrando, eu te mostrei a tabela Union ali, a tabela com essa fórmula. Deixa eu até voltar para o nosso formato original da tabela, clicando aqui em funcionários atuais, e eu vou remover essa etapa que eu tinha excluído a coluna para voltar a aparecer a coluna de data de demissão. Então agora eu vou clicar em fechar e aplicar e agora ele vai voltar a funcionar aquela nossa fórmula porque agora as duas tabelas têm a mesma quantidade de colunas. Então te dei essas duas alternativas. Se a sua tabela for a mesma, só que você só quer juntar, a mesma, eu digo, mesma estrutura, né? Mesma quantidade de colunas, mesmos nomes, pode usar a fórmula Union. Alon, o que você faria? Cara, a fórmula às vezes, quando dá para fazer alguma coisa com fórmula, eu prefiro porque é mais fácil de editar, não preciso ficar voltando no Power Query. Aqui eu já consigo ver exatamente o que eu estou fazendo, não preciso ver as etapas aplicadas. É mais rápido, tudo que dá para fazer, ou quase tudo que dá para fazer com fórmula, e que não seja muito pior, nesse caso aqui, se funcionar, não é pior. Então, às vezes eu gosto de fazer com fórmula. Mas, putz, Alon, não, é um negócio aqui que eu vou precisar, eu não sei se eu vou ter sempre a mesma quantidade de colunas, aí você pode fazer pelo Power Query, que vai gerar essa nossa outra tabela. Então, te dei a alternativa tanto da fórmula Union quanto também pelo Power Query. Então, se você gostou, se você quer mais conteúdo como esse aqui sobre fórmulas no Power BI, senta o dedo no like, comenta aqui embaixo
Se você chegou até o final com a nossa famosa hashtag até o fim Alon, que é a galera que sempre chega até o final comenta. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos de Power BI, que a gente solta vídeo aqui toda semana aqui de Power BI e também de Excel. A gente tem vídeo praticamente todos os dias aqui da semana. Espero que você tenha gostado. Não esquece que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um mini curso gratuito de fórmulas no Power BI para você aprender ainda mais. E a gente se vê no próximo vídeo.